Olá, hoje é terça-feira, 1º de novembro. Exemplos de como superar a crise financeira. A gente começa hoje uma série de reportagens com iniciativas de várias cidades aqui do Rio Grande do Sul. Segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa começa hoje. Para falar sobre o assunto, nós vamos receber aqui no estúdio o superintendente regional da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, Henrique Bueno. Você faz a revisão elétrica da sua casa com qual frequência? A gente explica quais os principais cuidados que devem ser tomados. E ainda as dicas para garantir a segurança de idosos e evitar que eles caiam em golpes, como aquele famoso do conto do bilhete. O Canal de Notícias está começando com essas e outras informações. Então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. O famoso conto do bilhete é tão antigo que é difícil alguém que ainda não ouviu falar nesse assunto. E olha, mesmo assim, são frequentes os registros de vítimas que caíram nesse golpe. Os idosos são as principais vítimas. Bom, para alertar as pessoas da terceira idade sobre ações perigosas, o Núcleo de Policiamento Comunitário de Passo Fundo criou o projeto Viva com Segurança. Era 5 para meio-dia, eu atendi um telefonema. Percebi quando eu desci do ônibus, que eu vi minha bolsa aberta, e daí eu pensei assim, digo, não é possível, né? Chegou 2 mulheres lá em casa, daí eu saí no portão para atender, né? Elas perguntou se eu conhecia elas, aí eu disse que eu não conhecia. Ela olhou bem para mim, me mandou eu olhar bem para ela e disse, tu me conhece? Digo, não conheço. No outro lado, uma guria gritava, ai mãe, socorro mãe, eu fui assaltada. Daí virei a bolsa no chão, não tinha mais a carteira. Aí uma delas disse assim, diz, eu tô desde manhã em jejum. Diz, é feio a gente pedir, mas se a senhora tem alguma coisa para me comer, daí eu arrumei uma xícara de café para ela e a outra foi no banheiro. Só que a outra pegou batom, pegou creme, pegou lápis de pintura, tudo que era da minha filha. E eu entrei em choque até, né? São vários os relatos de pessoas que precisam de mais atenção e cuidado. Em janeiro deste ano, 13 idosos caíram no golpe do bilhete. E em fevereiro, foram 4 vítimas. Uma situação que muitas vezes poderia ser evitada. Os idosos sentados na frente de suas casas, sempre no mesmo horário recebendo seus salários. Então a gente surgiu a ideia do projeto de levar algumas dicas de segurança para eles, no sentido de prevenir alguns crimes que venham acontecendo com essa faixa etária. As pessoas acolhedoras, são pessoas que recebem muito bem as pessoas, né? Então a gente pensou em trazer esse projeto com os grupos de convivência instalados no município. As medidas propostas não exigem gastos, porque na sua maioria envolvem apenas mudanças de atitude. A gente sempre atenta para principalmente o golpe do bilhete, que vem acontecendo com bastante frequência no município, que é no momento da saída no banco é que essas pessoas estranhas se aproximam e tentam tornar essas pessoas vítimas do golpe. Né? Outro golpe também é o falso sequestro, porque é normalmente feito do interior dos presídios por telefone. Então essas pessoas também que desliguem o telefone, procurem se acalmar e procurem localizar a vítima. A Polícia Militar busca melhorar a segurança do cidadão e cada vez mais tem investido em métodos para proteger as pessoas idosas. O projeto Viva com Segurança realiza ações de alerta contribuindo para a redução do medo e da insegurança da comunidade. Todas as vezes lembrarem e serem assegurados que a justiça, que a polícia está com eles. Com que frequência você faz a revisão da instalação elétrica da sua casa? Quais os cuidados que você toma para evitar a sobrecarga e o curto-circuito? Olha, é muito comum a gente só lembrar desses detalhes quando os problemas aparecem. Então veja as dicas de um especialista. Com a chegada das temperaturas um pouco mais altas, a gente já liga ventilador, aumenta a potência da geladeira, tem ar-condicionado também, e aí a gente passa a correr alguns tipos de riscos, principalmente relacionados à fiação elétrica. Por isso agora a gente vai conversar com o professor de Engenharia Elétrica, também coordenador do curso aqui da UPF, Rodrigo Pens. Professor, quais são os riscos que a gente corre agora nessa época, ligando tudo e às vezes numa tomada só? Os riscos é ficar sem energia.
Mas não, o problema maior está no risco de acidentes como fogo, né? Alguma tomada em excesso pode causar uma queima local, dano no equipamento, que seria um custo financeiro, e no mais até provocar problemas para a concessionária de energia, que por sua vez vem acarretar um dano maior, porque todos os vizinhos vão acabar ficando sem energia caso venha o transformador queimar por excesso de carga. Professor, algumas casas, inclusive residências, enfim, né, acabam até pegando fogo por conta de uma sobrecarga também, muita coisa ligada ao mesmo tempo e de maneira incorreta, como isso já se alerta, todo mundo que está na área sempre fala que as casas antigas não foram providenciadas na época para uma tamanha demanda de carga. As fiações não foram adequadas, então o pessoal lembra de comprar, lembra que tem que ligar, mas não lembra de realmente adequar a sua casa a toda essa carga que foi colocada. De quanto em quanto tempo a gente tem que ficar de olho na manutenção da fiação, por exemplo, na própria troca desses fios? A manutenção na fiação, ela seria praticamente uma condição de muito longo prazo, desde que já fosse utilizada na casa fiações de PVC, que já se tem há vários anos, décadas, mas não se descarta a condição de verificação por um profissional de como está a proteção, a demanda da casa, a quantidade de equipamento, as substituições que foram feitas, chuveiros com maior potência. Para finalizar, principais dicas, cuidados que a gente deve ter, então, para não passar por esse tipo de problema? Primeiramente, é se ater à questão de quais equipamentos se coloca-se na sua residência. A segunda, sempre procurar um profissional para fazer essa ligação, perguntando para ele se a fiação dele, se a residência dele suporta aquela carga que está sendo colocada. É bom que se tenha um profissional de confiança e que tenha, né, um respaldo para poder fazer isso. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, professor. Então aí você tem as principais dicas e os principais cuidados para não ter nenhum tipo de problema na fiação elétrica da sua casa ou do seu trabalho. A gente volta ao estúdio. E começou hoje a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa e o governo do estado, por razões financeiras, não vai mais oferecer a vacina de graça. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o supervisor regional da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, aqui da região de Passo Fundo, Henrique Bueno. Seja bem-vindo ao PFTV. A gente quer começar, Henrique, entendendo qual é a situação atual do estado do Rio Grande do Sul no que se refere à febre aftosa. O estado do Rio Grande do Sul é livre de febre aftosa desde o ano de 2001, quando ocorreu o último foco. Porém, ele é livre de febre aftosa com vacinação. Para ele perder esse status de com vacinação e ser completamente livre de febre aftosa, qual é o caminho? Para ele avançar o status sanitário, vários trabalhos têm sido feitos dentro da Secretaria da Agricultura, inquéritos sobre epidemiológicos, acompanhamento das campanhas de vacinação, os registros, atividades de georreferenciamento e propriedades rurais, para que a gente consiga demonstrar para o Ministério da Agricultura e para a Organização Internacional das Epizootias que o Estado avançou o seu status. Hoje, somente o estado de Santa Catarina é livre de febre aftosa sem vacinação. Exatamente. Dentro do Brasil, o estado de Santa Catarina é o único que apresenta esse status. Por isso, a vacinação segue sendo ainda muito importante aqui para o Rio Grande do Sul. Sim, a vacinação é um instrumento, é uma ferramenta que auxilia ao controle do vírus, né? Então, somada a outras atividades que a Secretaria desempenha, de vigilância, de barreiras sanitárias, de várias outras atividades correlatas que mantêm o status do Rio Grande do Sul livre de febre aftosa com vacinação. Bom, Henrique, a partir de agora, os agricultores vão pagar as doses das vacinas a partir dessa determinação do governo do estado. O valor é de aproximadamente R$ 2,20 cada uma das doses. De alguma forma, você acredita que isso possa prejudicar a vacinação? Acredito que não, porque o estado já vem num processo de redução das doses desde o ano de 2015. Já no ano de 2016, na primeira etapa, em maio, já houve a diminuição para 10 doses.
E nesse período de maio, as comunidades, os produtores já foram informados da possibilidade do Estado, em novembro, não doar a vacina gratuitamente para quem se enquadra no PRONAF e na pecuária familiar. Então já existe essa conscientização, essa divulgação que se concretizou. O Estado, por critérios técnicos e econômicos, não vai doar a vacina para produtores enquadrados no PRONAF e na pecuária familiar, ou seja, todos terão que comprar a vacina. A vacina ela traz mais segurança para o produtor, para a economia e também para o consumidor. Sim, é uma ferramenta que auxilia na contenção do vírus, na não entrada do vírus e na sua não disseminação. Então é uma ferramenta que se tem que se utilizar ainda para que a gente consiga trabalhar ainda para a retirada da vacina e tornar o Rio Grande do Sul livre de febre aftosa sem vacinação. Vocês trabalham com a possibilidade disso acontecer lá perto do ano de 2020? A gente tem trabalhado muito, inquéritos têm acontecido, vigilância tem sido intensificada. Esse é o norte da Secretaria, é avançar no status sanitário. E para isso a gente tem feito um esforço muito grande. Qual é o procedimento a partir de agora que os produtores devem adotar para adquirir essa segunda dose da vacina? Os produtores deverão, no período de hoje até o dia 30 de novembro, que é o período da campanha, procurar uma casa veterinária credenciada, que na região são 20 casas veterinárias credenciadas que tem na região, particularmente em Passo Fundo são 4, adquirir a vacina, quantitativo de doses necessárias para imunizar o seu rebanho, pegar a nota fiscal e levar na inspetoria até o dia 30 de novembro ou até o 5º dia útil do mês de dezembro. Essa será a forma de controle do governo, uma vez que haverá punição para quem não fizer a vacinação. Exatamente. Paralelo a isso, algumas vacinações estão sendo marcadas para serem assistidas. Várias unidades já estão nesse trabalho de campo a partir de hoje. Então, vários proprietários terão a sua vacinação assistida, aquelas propriedades consideradas de alta vigilância. Tá certo. Henrique, muito obrigada pelas informações. Obrigado. Existe aí a regional da Secretaria de Agricultura à disposição da comunidade para esclarecimentos também. Exatamente. E a partir de hoje, as multas por infrações de trânsito estão mais caras. O aumento foi de até 66%, sendo que os valores passaram de R$ 53,00 para R$ 88,00, isso nas infrações leves, e de R$ 191 para R$ 293 nas infrações gravíssimas. Além disso, algumas infrações serão agravadas, como usar o celular ao volante e a falta de habilitação para cinquentinhas. Agora, isso tudo é considerado infração gravíssima. Não cair no desespero por problemas financeiros e usar a imaginação para encontrar uma saída. Depois do intervalo, a gente apresenta a primeira reportagem da série com exemplos de superação de várias cidades do estado. Nós já voltamos.